Será que os espíritos não são demônios? Eu já dei um exemplo. Será que a sua mãe, o seu parente, todo mundo aqui não é um demônio? Se eu for usar essa lógica, bom, então eu não posso saber nada. E tem Passo para vocês que eu falei tem muito. um outro ponto que Kardec argumenta, eu não sei se o CIEG, FREG, GT aí, ele provavelmente deve ser católico, evangélico, né? O argumento que Kardec usa, primeiro, na própria Bíblia tem a comunicação de Saul, Samuel, né? Então, mas assim, a gente não usa argumento bíblico, né? Mas Kardec argumenta com base nos atributos de Deus que Deus seria injusto se ele só permitisse que o espírito do mal se comunicasse, né? Por que Deus só permitiria que o espírito do mal se comunicasse e não os bons, né? Deus estaria sendo injusto. Por que Deus permitiria que alguém se passasse pela sua mãe? Deus seria injusto, né? Se ele permitisse isso e não desse um contraponto, né? Se ele só permitisse a manifestação da mentira e não da verdade. Então, partindo dos próprios atributos de Deus, lembrando que Kardec usa os atributos de Deus como meio de avaliar as doutrinas, essa doutrina que diz que só o diabo se comunica seria injusta, né? É como se fosse assim, imagina que tivesse só pessoas em naufrágio, né? E Deus não permitisse que pessoas boas issem lá salvar, só pessoas mais, para afundar mais ainda, né? Aí eu falo assim, que Deus é esse, né? Deus é pior do que o diabo, porque ele só permite que o mal se comunique, né? Então, partindo dos próprios atributos de Deus que os católicos e os protestantes também admitem, isso seria uma doutrina irracional. Porque Deus teria que permitir que o bem se comunique também para servir como ponto, né? Enfim, Kardec argumenta isso nas obras deles e aí eu recomendo pro CIEG aí que ele estude, né, o Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, que ele vai ver esses argumentos do próprio Kardec, Kardec refuta facilmente esses sistemas, né? Viu? Só um comentário rápido, a gente já está encerrando, mas bom, é o que eu digo, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei, Sieg Fried, né? Eu não sei como é que pronuncia. Olha bem a frase que você falou. Eu penso que nem sempre a lógica tem contato com a realidade. Eu penso que nem sempre a lógica. Presta atenção na própria frase contraditória que ele está dizendo. Ele está usando a lógica para dizer que a lógica tem problema. Né? Eu digo, é um problema de contradição. Eu uso a lógica para dizer que a lógica tem problema. Veja, é um círculo vicioso. Isso que eu digo, a gente tem que se desprender dessas ideias, porque se eu digo que a lógica não vale, eu estou cometendo uma contradição, porque eu estou usando a própria lógica para dizer isso. É como Descartes, né? Penso, logo existo, porque eu tenho como provar o pensamento sem ser usando outros pensamentos? A pessoa, isso que eu digo, né? Eu falei uns 10 minutos e a gente tem que pensar, porque a gente fica usando frases sem raciocinar, né? É uma contradição. Quando há contradição, não é possível diálogo se eu jogo fora a lógica. Porque é exatamente isso. Bom, se eu jogo fora a lógica, bom, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Então, tem que raciocinar melhor, ler mais, abrir mais a cabeça, revisar os pensamentos. Mas, claro, a pessoa tem o direito de, inclusive, querer jogar a lógica fora. É impossível. É impossível. Mas a pessoa tem o direito de acreditar nisso. Então, veja, a gente respeita, mas dentro do espiritismo é uma ciência. E como o espiritismo é uma ciência, ele usa aquilo que a ciência oferece. Se eu quero jogar o que a ciência oferece no lixo, dizer que não tem validade, tudo bem.
É uma opção. Só que eu tenho um problemão. Se eu jogo fora tudo isso, nenhuma explicação. Até para eu contra-argumentar é uma contradição, né? Que eu estou contra-argumentando dizendo que não é possível contra-argumentar, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que ler mais, pensar mais, porque a gente fica muito preso, às vezes, em pensamentos e a gente não vê o que a gente está falando não faz sentido. É uma proposta. A gente não, a pessoa que vem até aqui, ela está se propondo a nos ouvir. A gente está dando reflexões para as pessoas pensarem. Claro que aceita quem quiser. Isso é do livre-arbítrio. Mas eu diria que são questões bem graves quando eu tento jogar fora algo que é impossível. É como se eu dissesse assim: eu não vou mais pensar. Tudo bem, você pode dizer isso, mas não vai conseguir. A lógica. Percebe? Então, bom, na minha parte é isso. A gente extrapolou o tempo. E eu quero agradecer ao Lauro, ao Eric. Quero agradecer a todos que participaram, inclusive essas questões. Acho que elas são importantes para a gente refletir junto, para a gente acordar para certas coisas que aí até me assusta um pouco o nível que a sociedade ainda está no pensamento para certas coisas. Então é importante a gente falar, que a gente tenha, acima de tudo, uma ótima semana e siga aí. Quero desejar a todos um excelente final de ano, seja onde essa pessoa estiver, com quem estiver. Se você por acaso estiver sozinho, seja feliz do mesmo jeito, mesmo com problemas, com dificuldades. A gente tem Deus, tem os bons espíritos. Que a gente tenha um ótimo final de ano, que a gente se proponha a ser feliz, a mudar, a estudar, a fazer amigos, a ter novos conhecimentos, a continuar junto. Que isso é o que dá o sabor para a vida, né? Desejo, então, a todos um bom final de ano. Em 2025, daqui a pouquinho a gente está reunido, a gente segue estudando Kardec aí entre amigos queridos. Uma boa noite a todos. Eric? Excelente, queria agradecer o Lauro, o Michel, queria agradecer a todos, né? O pessoal está comentando aí, vamos estudar Kardec, né? Porque muitas dúvidas, como o Michel falou, Kardec já respondeu, né? Em relação à pergunta do Robson, esse termo desobsessão não estava na obra de Kardec, né? Eu prefiro usar os termos kardecianos. Mas o tratamento da obsessão, Kardec usava o magnetismo em certos casos, sim. Isso aparece na Revista Espírita. Né? O termo passe também aparece na Revista Espírita, passe magnético. Né? Mas, enfim. Então, esse é o último estudo desse ano da segunda-feira, né? A gente ainda vai ter o estudo de quarta. Então, eu queria agradecer a todos, falar Feliz Natal, Ano Novo, né? E vamos estudar Kardec. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Também quero aqui já ir me despedindo, mas desejando a todos aí boas festas, né? Aqui no canal Estudar Kardec é o último estudo do ano e retomamos o estudo a partir do dia 6 de janeiro de 2025, claro, né, com o estudo do livro dos Espíritos e os demais estudos que nós desenvolvemos aqui no canal. Então, mais uma vez, boas festas a todos aí. E, como dizem, né? Se for beber, não dirija. Se dirigir, né? Não beba. E tudo de bom a todos aí. Muito obrigado. E ao Eric, ao Michel, eu também quero aqui deixar já o meu sentimento de gratidão por essa oportunidade de estudos. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus.